Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Read Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Maravilha galera, começando aí mais uma semaninha aí, vamos dar uma olhada aí como é que foi aí o comportamento aí do nosso gráfico aí, como é que o preço se comportou, os pares, né? Que a gente vem analisando aí de semana passada e tal. Vamos ver aí o que aconteceu, né, durante a semana, certo? Começando então aqui a análise aí do nosso relatório COT, que lembrando aí, está disponível no nosso site. Você pode acessar nos links abaixo, né? Vai estar os links aí na descrição do vídeo. Você pode acessar então o site para baixar gratuitamente essa planilha, ok? Maravilha! Vamos dar uma olhada então como é que funciona o relatório COT. Maravilha! Bom galera, começando então aqui pelo euro. Tá, vamos dar uma olhada aqui, né, que o euro teve aí um comportamento aí diferente, né, do esperado para essa semana. Então a gente vê aqui, ó, que teve um aumento dos compradores, né, eles aumentaram, ó, 10% os compradores, porém os vendedores também aumentaram suas posições, né, e duplicaram até, né, a porcentagem, ó, 20%, né, dos vendedores. Então tem uma briga, né, uma faixa aí que tá tendo aí muita briga entre compradores e vendedores, tá? A gente pode observar aqui no gráfico, né, o comportamento do euro, tá? Ele voltou, né, teve aí uma subida, tá? No gráfico que a gente trabalha, a gente viu, né, a configuração de um ombro, cabeça a ombro, tá? Ele não se concretizou devido a esse volume aqui, né, de retorno, tá? E aqui então a gente já tem, ó, um início, né, de uma indicação aqui da continuidade da tendência, tá? Continuação da tendência de alta, né, que o euro se mantém por várias semanas aí, né, essa tendência de alta, certo? No índice a gente pode observar também o comportamento dele, vamos dar uma olhada. Bom, no euro aqui então a gente pode ter, né, essa ideia, né, da força que teve, né, dos compradores. Olha só, todo esse movimento de alta, então praticamente tentando romper esses dois topos que ele tinha deixado aqui. Já formou aqui, ó, um topo triplo, né, e aqui a gente vê, né, por esse movimento que teve aqui, né, esses pavis aqui deixados aqui, né, em cada candle, né, a força de vendedores nessa região aqui. Então perceba que aqui, ó, 3 candles consecutivos, né, 3 dias consecutivos, teve uma briga aqui onde o preço tentou romper e voltou. Os vendedores dessa região aqui não querem que o preço passe dessa região aqui. Já os compradores empurraram o preço, tomaram com força aqui, né, estão tentando romper essa região. Para essa próxima semana, se o preço realmente romper esses candles aqui, né, tiver uma força para romper essa região aqui, nós teremos então uma continuação da tendência de alta, né, para o euro continuar subindo, né, para níveis muito mais altos, tá ok? Caso ele não consiga romper essa região aqui, ele volta para essa base aqui para continuar aquela figura gráfica do ombro, cabeça a ombro, tá ok? No gráfico a gente pode também observar essa movimentação. Vamos lá olhar. Bom, aqui no gráfico então a gente tem a movimentação, né, do retorno que ele teve aqui, né? Eu até semana passada eu tinha comentado de uma linha de tendência de baixa que passa por essa região aqui, né? Eu comentei que possivelmente ele viria buscar essa linha aqui na maldade, e realmente ele buscou e até rompeu essa linha aqui, né? Caracterizando aqui uma possível reversão de tendência caso ele volte aqui na média móvel, tá? Ele faça um retorno aqui na média móvel e forme um pivô de alta nessa região aqui. Porque lembrando que eu estava observando e ainda continuo observando esse movimento aqui do gráfico semanal, tá? Percebo o MACD cruzado para cima, nós temos aqui uma tendência de alta e aqui simplesmente um retorno nas médias, tá? Então é possível, tá? Nós temos essa possibilidade que o euro ainda continue subindo para buscar esse nível aqui de Fibonacci, tá ok? Não está descartada essa hipótese. Então vamos ficar de olho aí para a movimentação do euro, tá? É possível que ele faça uma queda, claro, é possível que ele faça uma queda porque ele encontrou aqui uma região de resistência, certo? Aqui, ó, tem uma região de resistência nesse nível aqui, tá? Onde eu vou colocar essa linha. Bem aqui ele sentiu essa resistência. Percebam que teve uma
teve uma briga aqui de compradores e vendedores. Os vendedores acabaram ganhando essa briga nessa região aqui e o preço voltou. Mas é possível que os compradores ainda tenham força essa semana para continuar subindo, tá? Então, caso ele venha romper essa região aqui, o próximo alvo está aqui em cima, ó. Próximo alvo do euro está nessa região aqui, que é a região do topo que ele deixou, né? Dessa cabeça do ombro, cabeça a ombro, que praticamente está sendo desconfigurada, tá? Nós temos ainda uma AQD cruzado para baixo no gráfico diário, tá? Mas ao longo do tempo, né, quando ele for acumulando e o preço for movimentando talvez para cima, ou simplesmente acumulando nessa região aqui, o AQD já comece a fazer também o retorno dele, né? Começa a fazer um movimento de alta, né? Para caracterizar então a continuação da tendência de alta, tá ok? Vamos ficar de olho então no euro. Vamos lá pro próximo então, galera. Próximo aqui então é o dólar, tá? O dólar teve uma movimentação aí que pegou de surpresa aí, tá? Porque a galera esperava também a alta, eu esperava a alta também do dólar, e ele acabou, né, descendo. Olha só, os compradores, né, acabaram saindo das suas posições, olha só, 14%, diminuíram 14%, e os vendedores também tentando acompanhar, né, nas posições de hedge, também desceram, né, diminuíram suas posições, tá? Então a gente vê aqui, ó, percebe no gráfico do dólar que ele agora entrou numa queda, tá? Começou numa queda, né, porque ele sentiu uma resistência na linha de tendência de baixa, tá? Eu esperava que ele rompesse aquela linha para continuar subindo, né, até para configurar o setup que a gente vinha estudando da semana passada, e não aconteceu, tá? Ele realmente sentiu uma resistência naquela região, e nós vamos ver agora no índice ali do dólar, tá? Pô, galera, então aqui no dólar, percebam, né, que ele sentiu realmente a resistência nessa região, acumulou bastante, né, exatamente nessa linha de tendência de baixa, que vem passando desde aqui de cima, desse topo, tá? Então ele sentiu essa resistência, ao invés dele romper e subir, né, ele começou aqui uma retração, começou a cair, né, seguindo então essa tendência primária, né, que é uma tendência de queda, né? Então essa grande alta que tem aqui pode ser uma correção, né, uma correção dessa baixa que teve aqui, né, que foi bem forte. Então esse movimento aqui é possível que seja uma correção, tá, de todo esse movimento aqui, para ele continuar a queda, tá? Então para essa semana eu esperar a continuação da queda do dólar, caso ele continue, tá? E se ele movimentar aqui e fazer um comportamento diferente, né, tentando romper isso aqui, então a gente pode esperar aí que ele rompa essa região aqui para continuar subindo, tá? Mas a princípio, então, após essa acumulação e ele rompendo esses fundos aqui, é possível que ele continue então essa queda para alguns níveis aqui mais inferiores, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico lá do Meta, como é que tá lá também. Bom, aqui no MetaTrader, então a gente tem o comportamento dele assim, ó. Ele fez esse movimento aqui, sentiu realmente resistência nessa linha, olha só, e aqui já começou a queda, tá? Então ele tá nessa região aqui, é uma região que pode ser uma região de suporte, mas eu fico na dúvida aqui porque ele já rompeu as médias móveis, tá? Não tem muito sinal aqui de ponto pivô, não tem muita característica aqui de que ele possa sentir um suporte nessa região aqui. O nível de suporte que tem aqui, graficamente falando, essa região aqui, ó, né, que é um fundo mais relevante, onde ele deixou essa região que tinha aqui, ó, desse topo ele já rompeu, ó, que ele tinha deixado aqui, que poderia ser uma resistência, né, próximo das médias também ele já rompeu. Então, ao meu ver, ele pode ainda cair para chegar nessa região aqui, ó, desse suporte. É possível que ele faça esse movimento aqui, tá? Então vamos ficar esperando aí para essa semana, que existe a possibilidade do dólar chegar nessa região aqui, tá? Se eu traçar aqui de repente uma Fibonacci, pegando desse topo até esse fundo aqui, a gente tem então uma região aqui onde ele parou, 38,2% de Fibonacci é a região que ele deu uma parada. Ele ainda pode chegar no 50% e no 61,8% que está aqui embaixo, tá? E também tem essa região aqui, ó, do suporte, onde ele deixou aqui, né, que é uma região que ele pode vir buscar, tá ok? Então eu vou deixar marcado aqui, ó, essa região aqui, ó, essa região aqui é possível que o dólar venha buscar essa semana, tá? Fazendo uma queda aí para essa semana, tá ok? Bom, vamos lá pro próximo então, galera, pra gente não perder muito tempo aqui.
JPY então continua, né, a força dos vendedores, tá? Olha só, os compradores também diminuindo suas posições, estão sentindo a maldade dos vendedores, tá? Vendedores estão com força nessa região. Olha só, compradores diminuíram aqui, ó, 9%, tá? Olha só, os compradores diminuíram 9% e os vendedores aumentaram um pouco mais suas posições em 2%, tá? Continuam subindo. Nós temos aqui, ó, um viés de força aqui, ó, dos vendedores, ó, 79%, tá? Bom, o que significa então isso aqui, né? O que significa esses valores aqui, essa tabela? Bom, praticamente significa que o SDJPY está em queda. Nós temos aqui, ó, toda essa tabela aqui, né? Todo esse quadro aqui, né? Caracterizado aqui com o preço do dólar, tá? Preço não, com as posições líquidas, tá? Dos compradores e vendedores do dólar, junto com as posições líquidas dos compradores e vendedores do JPY. Nós fizemos o cálculo e chegamos à conclusão de que quando o gráfico está apontando para baixo, o SDJPY vai cair, certamente, tá aqui, ó, tá? Então nós temos essa característica ficando cada vez mais vermelho, cada vez mais negativo, e no índice vamos observar qual é o comportamento dele no índice. Bom, aqui no índice do JPY é completamente o contrário, tá? Percebo que no COT, né, a gente tem lá o resultado da força dos vendedores. E cadê a força dos vendedores aqui, tá? Percebam como eles são traiçoeiros, tá? Olha só como eles são traiçoeiros. Era para o gráfico estar caindo, tá? O que aconteceu aqui, lembram? No passado, quando a gente estudou aqui, que a gente se preparava para uma queda, porque o COT indicava para nós a força dos vendedores. E o que acontecia? O gráfico ia subindo. Quanto mais a gente tinha força dos vendedores, mais o gráfico subia. Até que ele chegou num ponto que parou e começou a queda. Aí sim começou a queda, mas antes disso, o gráfico subia, tá? Então a gente tem essa característica aqui do JPY. Eles são traiçoeiros. Então, como a gente já conseguiu compreender essa característica deles, então a gente tem essa ideia, né, de que quando o COT está apontando venda, a gente sabe que aqui o gráfico está subindo e o dólar praticamente vai estar em queda. Então a gente tem a queda do USDJPY, tá? É completamente o inverso, tá? É um pouco confuso até de compreender, mas praticando e você estudando, certamente vai conseguir, tá ok? Vamos observar no gráfico então, né? Toda essa configuração aqui, né? O que todos esses gráficos estão dizendo. Simplesmente isso aqui, ó. Simplesmente isso aqui, galera. Olha só. Queda do USDJPY. Na verdade, lembra que eu tinha falado semana passada que eu imaginava que isso aqui fosse uma possível reversão de tendência, né? Que o gráfico provavelmente faria um ombro, cabeça, ombro. Ele até fez aqui, se a gente olhar no gráfico, talvez aqui de 4 horas, não ficou tão bonito aqui, né? Tão perfeito, mas aqui, ó, tá um ombro, aqui tá a cabeça. Ele tentou fazer um ombro aqui, mas já não teve força porque os vendedores já chegaram aqui com força atropelando tudo, MACD cruzado para baixo, e olha só o que aconteceu, tá? Quem pegou nessa região aqui, ó, se deu bem, pegou aí, né, 1.900, quase 2.000 pontos de queda, tá? Dessa região, olha só que maravilha, tá? Quase 2.000 pontos aqui nessa queda do SDJPY, tá? Faltou pouquinho para fechar 2.000 pontos. Bom, tá certo aqui, ó, né? Está comprovado que o nosso relatório COT, ele passa informações aqui realmente precisas, tá? Com tudo, com toda aquela confusão que tem de compradores para um lado, vendedores para o outro, gráfico subindo para o lado contrário. Ainda a gente tem essa visão aqui, né, de conseguir acertar o trade, tá? Não é 100% das vezes que a gente vai acertar o trade, não é 100%, mas quando acerta é isso aqui, ó, quando acerta é isso aqui, ó, quase 2.000 pontos, tá? E em todo o nosso histórico que a gente tem aqui de estudo do SDJPY, percebam, né, que olhando para trás, né, naquelas marcações, se você for olhar os outros vídeos que tem gravado do SDJPY, nessa movimentação, você vai compreender que a gente acertou o movimento a maioria das vezes.
a maioria das vezes a gente acertou a direção do SDJPY, né? O que me deixa muito feliz, tá? O que me deixa muito seguro para poder tá passando aqui esse vídeo para vocês. Então, para essa semana ainda continua a queda do SDJPY. É lógico que ele vai ter uma correção, né? Depois dessa queda toda aqui, é provável que ele tenha uma correção, talvez próximo das médias aqui no gráfico de 1 hora. Olha só onde é que ele tá. É possível que ele tenha uma correção aqui para as médias de H1, talvez de H4, tá? Mas continue a queda, tá? Continue a queda para buscar esse nível aqui de suporte, ó. Tem essa região aqui que pode ser um suporte, né? Para ele bater, tá? Pode ser. Olhando aqui pelo gráfico diário, olha só, é um nível que ele tá aqui. Ele chegando nessa região aqui, rompendo, cara, ó, olha só o comportamento dele aqui nessa região, caiu. Olha o comportamento dele aqui nessa região, caiu. Olha o comportamento dele nessa região, caiu e muito. Olha o comportamento dele aqui se iniciando. Pode ser que caia até aqui? Pode ser que caia até aqui, né? Quem comprou nessa região aqui ficou engatado, né? Esperando o rompimento nessa região aqui. E ele veio traiçoeiro, voltou, fechou esquendo aqui, ó, de reversão de tendência e começou a queda. Ó, perceba como esse gráfico aqui, né? É traiçoeiro, tá? Então, o SDJPY eu não vejo outra coisa além de queda, tá? É possível que ele venha até essa região aqui, tá? Com o dólar caindo, o dólar despencando e o JPY rompendo aquela linha de tendência de baixa, né? Que já vem traçada há muito tempo lá no índice, a gente possivelmente vai ter a maior força do índice do JPY subindo, né? O dólar caindo e a gente tem esse gráfico aqui em queda. Então, galera, se preparem aí, tá? Para uma queda aí espetacular aí do SDJPY. Claro, com cuidado, manejo de risco, né? Com todo o cuidado que precisa, tá ok? Não exponham as suas contas. Bom, vamos lá pro próximo então. GBP, olha só, o GBP então essa semana a gente teve aí, né, uma força, um movimento aí de alta nos compradores, enquanto os vendedores diminuíram um pouco mais suas posições. Compradores aumentaram suas posições em 5% e os vendedores diminuíram suas posições 3%, tá? Nós temos aqui equilibrado o nível de força dos dois, eles estão ali numa região acumulando, a gente pode observar isso também graficamente. Aqui no gráfico do GBP/USD pelo relatório COT, a gente já tem aqui uma movimentação de uma virada, tá? De uma possível virada, tal como ele fez nessa região, é possível também que ele faça nessa região. Eu até esperava que ele fizesse aqui, mas ele resolveu cair um pouco mais. Agora já teve aqui, ó, um respiro, tá? Pode ser que ele comece a subir a partir daqui. Então vamos observar, porque nós temos agora para essa semana, né, a indicação do dólar caindo, ó, dólar caindo, nós temos aqui, ó, vermelho, ó, posições líquidas, ó, do dólar, ó, em queda. Nós temos aqui posições líquidas também do GBP em queda, mas ainda continua verde, sinalizando uma possível alta, tá? E graficamente nós já temos ele apontando aqui para cima. Vamos observar também no índice qual é a característica dele no índice. Bom, aqui no índice do GBP nós temos ele andando aqui dentro desse canal, tá? Olha só, tivemos então aqui, ó, durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Olha só, exatamente 5 dias da semana, ele tendo alta força, não tem nenhum candle vermelho aqui, tá? Força dos compradores nessa região, né? O que nos sugere que o preço com essa força de compradores continue essa alta, né? Para buscar essa região aqui, para tentar romper esse nível aqui, ó, esse nível daquela resistência do gap, tá? Que é exatamente essa região aqui, ó. Vou deixar bem aqui essa linha, tá? Ó, bem aqui essa linha. Esse último topo que ele fez aqui, ele nem chegou a encostar na linha, não tocou na linha, né? O mais próximo da linha foi esse topo aqui. É possível, como eu comentei semana passada, né, que eles estejam se preparando para tentar romper essa linha aqui, né? Acumulando nessa região, né? Fazendo esse acúmulo aqui dentro desse canalzinho aqui, subindo. É possível que eles estejam se preparando para romper. Agora, potencializando essa alta, o dólar caindo, né? Então a gente provavelmente terá o preço chegando nessa região aqui para essa semana. E lá no gráfico do GBP/USD, como é que ele vai se comportar? Vamos lá dar uma olhada.
Bom, galera, então aqui no gráfico do GBP/USD, né, enquanto ele estivesse dentro desse caixote aqui, eu falei que não seria muito interessante fazer alguma coisa, mas percebam, olha só onde é que ele sentiu a resistência, tá? Exatamente nesse nível aqui de Fibonacci 100%, tá? Ele sentiu resistência também nessa linha aqui, ó, de tendência de alta, tá? Tentou romper aqui, não conseguiu e já sentiu a força dos compradores e agora já vem subindo, já fez aqui, ó, 4 candles positivos, tá? Aqui a gente tem a influência do dólar também, tá? Por isso não tivemos aqui 5 candles positivos, mas tivemos 4 candles positivos, tá? E a gente tem também a possibilidade do preço continuar subindo para romper essa região aqui, essa região desse caixote, né? E tentar buscar essa linha aqui, ó, essa LTB, essa linha de tendência de baixa, né? Aqui já vem desde lá de cima, tá? Desde lá de cima, né? Que eu venho comentando dessa linha, olha só. Perceba aqui o candlezinho que ele deixou, tá? Possível que ele faça então essa subida, tá? Bom, descaracterizou por enquanto essa queda até essa região aqui. Eu falei que se ele rompesse então esse nível aqui, rompesse essa linha de Fibonacci, possivelmente ele viria buscar aqui, tá? O MACD ainda está cruzado para baixo, mas conforme ele for subindo, o MACD também já cruza para cima, potencializando, né, o comportamento de alta, tá? Quanto mais o tempo vai passando, mais candles vão se formando, mais vai afunilando, vai diminuindo e o preço vai sendo espremido nessa região aqui, ó, nessa região de resistência, nessa região de suporte e logo logo ele vai romper para algum lado, tá? Vou até tirar essa Fibonacci daqui, tá, para não atrapalhar a nossa visão, ó. Então a gente tem aqui perfeitamente, né, um triângulo, tá? Um triângulo, então a gente tem nessa região aqui, ó, tá? Podemos pegar até um nível aqui, ó. Vou marcar daqui, pelo menos para a gente ter um alvo inicial, tá? Lembrando que Fibonacci também pode ser um alvo interessante, tá? Ele rompendo essa região, até vou deixar por aqui assim, ó, marcado. Ele rompendo essa região do triângulo, ele vem buscar, né, se ele romper essa semana, né, por aqui mais ou menos, ou por aqui, ele rompendo, ele vem buscar então esse nível de 50%, pode vir buscar esse nível de 100%, rompendo para baixo. Rompendo para cima esse triângulo, né, o que pode demorar um pouco até ele romper, né, ele vai buscar aquele nível lá em cima, tá? Lá em cima. Enquanto ele não faz esse movimento de rompimento desse triângulo, né, a gente pode trabalhar com ele em tempos menores, um gráfico de 1 hora, de preferência 15 minutos, trabalhar com ele então dentro dessa região aqui, tá? Ele fez também aqui alguns níveis, olha só, pegando esses topos aqui, ó, mais ou menos, ó, esse topo que ele deixou aqui, tá? É um topinho que ele deixou, tá? Ele pode estar trabalhando então dentro dessa região, como ele tá no caixote, e você pode negociar aqui. Ele chega na resistência, você vende, ele cai, ele chega no suporte, você compra, ele sobe, até o momento que ele romper esse caixote. Ele rompendo esse caixote, então a gente já tem, né, alvos projetados aí, tá? Então é isso aí, galera, tá? Estudei para o GBP, vamos aguardar, né, ele fazer essa movimentação aqui dentro desse caixote, tá ok? Próximo então aqui, galera, é o dólar australiano, o AUD, né? Nós temos aqui, ó, o gráfico em queda dos compradores, né? Eles estão saindo das suas posições e os vendedores também diminuíram suas posições, tá ok? Ó, compradores diminuindo 3%, vendedores diminuindo 2%, e aqui no gráfico do AUD USD nós temos essa movimentação aqui, ó, de retorno, uma alta. Mas como assim? Por que tem essa alta se o gráfico está caindo? Bom, nós temos uma série de cálculos nessa região aqui, tá? A gente não está pegando só o dólar australiano, mas também a gente tem o comportamento do dólar americano, tá? Nessa região aqui. E olha só, nessa barra aqui, ó, de indicação, de tendência, tá aqui, ó, apontando alta, ó, a seta já apontou para cima, tá? Esse movimento que ele fez aqui. No índice do AUD, vamos dar uma olhada lá no índice do AUD. No índice do dólar australiano, ele já rompeu então esse canal, tá? Como eu comentei semana passada, caso ele viesse romper esse canal, é possível que ele venha buscar essa região de suporte aqui, que é a região mais relevante. Perceba que essa região aqui, ó, que ele tinha deixado esse fundo, ele não parou, não respeitou. Então é possível que ele venha buscar esse nível aqui, tá? É possível que ele venha buscar esse nível de suporte para essa semana, tá ok?
tá? Mas também tem, depois dessa queda, é possível que ele faça uma correção, faça um pullback nessa região aqui, é possível, tá? Ó, após o rompimento desse canal, ele vem e faz um pullback, chegue próximo dessa região aqui para depois continuar a queda, tá? Como ele já rompeu esse canal, a tendência dele é buscar níveis mais baixos, tá ok? E eu também comentei que isso aqui poderia ser então um pivô de baixa, tá? Ó, nós temos então esse movimento aqui dentro do canal, tá? E nós podemos projetar, né, esse movimento até aqui. Então o preço ainda tem muito chão pela frente, tem muita estrada. Ó, ele pode chegar nessa região aqui, ó, nesse nível aqui, tá ok? Então tem muita coisa se a gente for projetar, né, dessa primeira perna aqui, ó, perna 1, perna 2 e a projeção da perna 3 aqui embaixo, tá? Então a gente tem lá no gráfico, olha só a movimentação dele lá. Aqui a movimentação dele do áudio SD. Bom, essa linha de tendência de alta ele já rompeu, tá? Fechou abaixo dela. É possível que agora ele faça também uma correção, tá, nessa região aqui, mas ainda tem esse alvo de Fibonacci para ele buscar. Ó, uma aqui de cruzadão para baixo, tá? Então a gente viu lá no índice que ele rompeu o canal, tá? E a gente tem esse comportamento dele aqui, não chegou ainda no alvo, tá? É possível que ele venha buscar para essa semana esse alvo aqui, tá? Então vamos ficar de olho, né, em tempos menores aí também. Olha só como é que tá o comportamento do áudio aí em tempos menores, tá? Ele já deu uma subida, olha só a retração que ele teve aqui num gráfico de 4 horas, tá? Mas aqui no gráfico diário, então ele tá nessa grande tendência de baixa, tá? E rompendo também essa linha de tendência de alta, tá? O que pode caracterizar aí mais queda ainda. Ele chegando nessa região e não respeitando, não sentindo suporte ou trabalhando aqui, ainda temos a projeção lá embaixo do 261,8%, né? O que pode demorar para acontecer, mas também é possível caso ele venha, né, continuar essa tendência de baixa, né? Tá ok? Vamos ficar de olho, tá? Vamos lá pro próximo, galera. Bom, dólar canadense então continua, né, a diminuição das posições dos compradores. Os vendedores também diminuíram suas posições, olha só. Compradores diminuíram 7% suas posições e os vendedores diminuíram 6% suas posições. Praticamente parelho, tá? A diferença aí de 1% de cada um. Volume deles também é uma porcentagem de 6%, diminuiu. Nós temos aqui ainda um viés de alta, né, dos compradores, 75%, e a gente pode observar isso aqui no gráfico, tá? Ó, aqui no USDCAD, pelo relatório COT, né, nós temos o comportamento dele aqui tentando uma alta, tá? Esse movimento que ele fez aqui, movimento de alta, né? Já sentiu resistência nessa região, ó, aqui onde várias semanas ele trabalhou o preço aqui das posições líquidas, né, dos comerciantes. Então parou nessa região, tá? Isso indica que, né, que o USDCAD pode dar uma trabalhada um pouco na região onde ele tá? Vamos dar uma olhada lá no índice, né, como ele está. Bom, aqui no índice do dólar canadense a gente viu, né, que ele sentiu essa resistência nessa linha de tendência de baixa, né, como eu comentei essa semana que passou, né, realmente ele sentiu resistência. Aqui começou a queda, né, o que favoreceu a alta do USDCAD, né, teve uma alta bonita, né, no USDCAD. Depois ele já fez um retorno, notícia também favoreceu, né? Teve bastante movimentação aí no USDCAD essa semana que passou, né? Top para quem estava comprado, né? Ficou nas suas posições aí, ele deu um calor, né? Fez um movimento de retorno nas médias e tudo. Vamos dar uma observada lá. Olha só que interessante aqui no USDCAD, então ele fez esse movimento de alta, né? Muito interessante, olha só que bonito. Depois desse movimentão de alta que ele fez, ele corrigiu exatamente nas médias móveis, tá? Aqui, ó, eu tenho essas médias móveis de 21 períodos exponenciais, tá? Para você que me pergunta nos grupos aí, ó, 21 períodos exponencial, tá? E 72 períodos exponencial, tá? Também uso média móvel às vezes de 42 períodos, tá? Mas aqui para esse gráfico eu tô usando uma média móvel de 72 períodos, tá? Que eu achei interessante usar ela, que é bem bacana, tá? O preço também respeita ela, né, em certa ocasião, tá ok? Bom, para essa semana eu ainda continuo vendo a alta do USDCAD, tá?
possível com o índice lá do CAD em queda, dentro daquele triângulo que ele formou lá, ele caindo mais vai favorecer a queda, a alta aqui do USD CAD, tá? No gráfico de 4 horas, olha só. O gráfico de 4 horas, então ele fez esse movimento aqui, tá ok? Ó, fez um retorno nas médias, tá? Voltou. Depois de toda essa alta que ele fez aqui, deixou um topinho duplo aqui nessa região. Ó, topinho duplo já fez uma correção, tá? É possível que a partir daqui ele venha romper essa região, formar um pivôzinho aqui e começar uma alta, tá ok? Ó, essa alta que tá projetada aqui. Vamos ficar de olho, galera. Vamos ficar de olho no SDCAD, tá ok? Vamos lá pro próximo. NZD, olha só, teve essa força dos vendedores incrível aqui, né? Após esse cruzamento, olha, muito forte mesmo os vendedores aqui, né? Com as suas posições líquidas, muita força, compradores deixando suas posições. Nós temos aqui agora os vendedores aqui, ó, com 0% de movimentação, tá? O preço teve, deixa eu ver aqui, uma pequena diminuição, tá? Não foi tão relevante. Tá, uma pequena diminuição, mas o preço segue nesse nível aqui, tá? Segue nesse nível, tá em 0%, tá? Não se caracterizou nem alta nem baixa, tá parado ali. Enquanto os compradores diminuíram suas posições, o que favoreceu mais ainda os vendedores, tá? No gráfico a gente consegue perceber isso aqui. Olha só, no gráfico a gente consegue perceber, né, que teve agora essa correçãozinha, né? Ó, teve uma correção agora do NZD-USD após a queda que ele fez, né? É possível, né, uma correção bem interessante para o NZD. Vamos dar uma olhada no índice. Bom, galera, aqui no índice do NZD, olha só, não existe outro suporte nessa região aqui, graficamente falando, tá? Ele já rompeu essa região aqui, ó, de suporte, tá? Já vem tentando forçar a barra aqui para chegar nessa região, né? Que é uma região do próximo suporte, tá? Aqui, ó, tá? Pelo gráfico diário, ele vem em queda livre, tá? Queda livre até essa região aqui. Bom, durante essa queda ele pode fazer as correções dele, tá? E é possível que ele faça, né? Como o Cote também já indicou para nós ali, aquela movimentação, né? De uma possível retração. É possível então que ele faça uma retraçãozinha nessa região aqui para continuar a queda. Mas o NZD é queda livre para NZD, graficamente falando. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico lá do Meta. Bom, aqui no gráfico do NZD-USD, então a gente tem essa característica dele, né, de queda. Olha só, queda livre, ele rompeu essa região, tá? Ó, fez o pullback aqui, voltou, rompeu essa região. E a próxima projeção, próximo alvo dele, seguindo nessa ideia, nessa linha de raciocínio aqui das médias móveis com o Fibonacci, o MACD também cruzado para baixo, a gente tem essa característica de tendência de baixa com a projeção dele aqui, tá? É alvo pra caramba, tem estrada, tá? Tem uma estrada longa pela frente, né? Mas a projeção de Fibonacci está aqui, né? A região de suporte, esse nível aqui, ele já está rompendo, tá? Ó, a primeira vez ele bateu aqui, já sentiu o suporte, voltou, mas caiu com força, né? Caiu para romper essa região aqui e fechou exatamente nesse nível aqui. Tentou romper, mas voltou. Para essa semana, continuação dessa tendência. Claro que ele vai fazer algumas correções, mas não adianta a gente querer ir contra essa tendência primária aqui de queda, tá? O gráfico semanal também a gente consegue observar alguma coisa, tá? Olha aqui o MACD já começando o cruzamento, tá? A região de suporte que ele tá aqui, é possível que ele venha para romper essa região aqui. E o nível tá aqui, ó, nessa região, tá? Nível de alvo naquela região. Então, siga a tendência, tá? Se você for operar no NZD-USD, não opere contra a tendência, vá a favor da tendência. Se ele fizer correção, espera ele fazer a correção até as médias de H1, médias de H4, médias do gráfico diário, mas depois entre na venda, porque a tendência maior dele é venda e ele pode chegar nesse nível aqui, tá? Então aproveite as oportunidades para venda, tá ok? Vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o CHF. Olha a força dos vendedores também aqui, monstra, tá? Compradores já tentaram recuperar alguma coisa, olha só.
né? Já não diminuíram tanto suas posições, né? Mas nós temos ainda aqui, né? Caracterizado aqui, compradores diminuíram 1% ainda, um pouquinho mais diminuíram, né? 1%, e os vendedores, ó, aumentaram suas posições 6%. Vendedores aqui só querem ver o preço cair, só querem ver o preço do CHF cair cada vez mais. Vamos dar uma olhada antes aqui no índice. Olha só, como a gente tem aqui o índice indicando a força do USD-CHF com base no corte das posições líquidas do índice do CHF com as posições líquidas do dólar, nós temos então esse gráfico aqui indicando alta do USD-CHF, tá ok? Bom, olhando lá no índice do CHF, vamos ver a característica dele lá. Aqui, galera, no índice do CHF nós temos essa característica aqui. Lembra que semana passada eu tinha traçado uma linha de tendência de baixa nessa região aqui, né? E comentei que possivelmente o preço iria respeitar essa linha para continuar a queda. Bom, não aconteceu, tá? Não aconteceu, ele rompeu essa linha e veio buscar esse outro nível aqui. Olha que interessante, me chamou a atenção aqui. Lá no topo ele tinha deixado um pavio, né? Nessa região aqui, ó, onde formou um topo, tá? Formou um topinho aqui do preço nesse pavio, beleza. Agora, esse outro topo que ele deixou aqui desse pavio já coincidiu também com essa linha aqui, ó, tá? Onde ele respeitou essa região aqui, tá? Eu já deixei uma linha aqui, formando outra linha de tendência de baixa, tá? O preço retornou para essa região, ó, fez um pullback, isso aqui é um pullback, tá? Olha aqui, um pullback caracterizado aqui, rompeu a linha de tendência de baixa, voltou para fazer um pullback, já fez um candle aqui para neutralizar, tentar neutralizar esse candle de baixa aqui, ó, engolfando, tá? Praticamente um engolfo, mas não rompeu e fechou abaixo, tá? Bom, se o preço continuar subindo nessa região aqui, nós teremos então uma característica diferente, tá? Uma característica de alta do CHF, tá? Com uma possível reversão, mas o corte ainda indica para nós o aumento das posições dos vendedores. E os compradores nessa região diminuíram as suas posições. Então, pelo corte, nós não temos compradores mais aqui nessa região e nós temos o aumento dos vendedores aqui nessa região, tá? Então, isso sugere que a partir dessa região aqui, o preço comece a continuação da tendência de baixa, tá? Para buscar talvez esse nível aqui ou continuar a queda, tá? Lá no nosso gráfico do meta a gente pode também ter uma ideia disso. Bom, galera, aqui, tá? A gente tem então essa característica, ele voltou tudo, voltou para dentro das médias após essa alta, trabalhou aqui em cima, buscou o primeiro nível aqui do caixote, voltou. É possível que ele faça, né, como lá no índice está indicando aquele engolfo também aqui, ó, voltando, né, neutralizando esse candle de alta. É possível que ele ainda venha romper esse nível para cair um pouco mais, tá? Caso ele não faça o rompimento dessa região aqui, ó, desses candles, ele pode continuar subindo, tá? Para continuar essa tendência aqui, ó, porque ele tá na região das médias. Olha só, deixou esse candlezinho aqui, ó, de alta, tá? E é possível que a partir daqui ele continue a subir. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá no gráfico de 4 horas. Olha aqui, no gráfico de 4 horas, olha esse candle que ele deixou aqui de queda. Já tentou subir, fez mais um candle menor de queda, tá? Agora tentando subir de novo. Nós temos uma aqui de cruzado para baixo, é uma característica, né, de que ele pode cair, tá? Característica de que ele pode cair, mas ele andando de lado nessa região, nós teremos então o MACD começando a mudar o comportamento dele. Nós possivelmente teremos aqui a força dos compradores, que por enquanto não tem. Olha só que interessante, não temos aqui no gráfico de 4 horas a força de compradores, nós temos aqui força de vendedores nessa região aqui, tá? Olha aqui, ó, esse histograma indicando a força de vendedores em toda essa região aqui, tá? Olha só, onde ele começou a trabalhar de lado aqui, né, e indicou a força de vendedores. Caso ele venha romper então para baixo, isso aqui, né, temos aqui uma pequena projeção de Fibonacci pelo gráfico de 4 horas, ó, vou deixar aqui, onde ele vem buscar esse nível aqui, ó,
tá aqui. Primeiramente, ele vem buscar esse nível aqui de 161,8%, tá? Para depois talvez fazer um retorno e começar a subir, tá? Tem essa possibilidade. Então perceba que o nível de 161,8% não está muito longe não, pelo gráfico diário. Ó, tá dentro dessa região aqui, né, de briga, ó. Essa região aqui do suporte dele mesmo aqui, ó, onde o preço brigou bastante, tá? Então não está muito distante. Caso ele venha romper isso aqui, próximo nível então é aquele retorno então que ele pode fazer para esse caixote aqui, ó, que é exatamente 261,8%. Bem no caixote, ó, bem no caixote. Então, como é renda variável, né, e o mercado é soberano, existe essa possibilidade, tá? Existe essa possibilidade do preço fazer toda essa movimentação aqui, voltar tudo de novo, tá? Formar o chapéu da bruxa nessa região aqui, para depois começar a subir. Mas vamos ficar na expectativa, né, de que ele sinta então um suporte nessa região e começa a subir. No máximo que ele venha romper essa região para buscar esse nível aqui de suporte em Fibonacci, né, projetando essa queda aqui, para depois ele começar alta, tá? Seguindo essa tendência maior aqui, né, que é a tendência de alta que ele já fez aqui a partir do rompimento desse caixote, tá ok? Bom, caso ele venha cair realmente, teremos essa queda aqui, é uma oportunidade para venda até aqui, tá? Oportunidade para venda, mas a visão maior aqui, o viés é de alta, né, para ele buscar esse nível aqui, tá? Bom, vamos lá pro próximo então, galera. Próximo aqui então, galera, é o Gold. Vamos ver como é que tá o ouro, tá? O ouro aqui então a gente teve um aumento das posições. Deixa eu ver aqui. 272, 57. Não consigo ver a numeração certo aqui. Bom, aqui ó, olhando aqui pela nossa tabela aqui, né, de porcentagem, a gente não tem movimentação do Gold, né, uma movimentação relevante, né, para que mude aqui a porcentagem. 0%, tá? O que caracteriza que o Gold, né, vem trabalhando numa acumulação, uma certa acumulação durante vários dias. Mas nós temos esse viés de alta dele aqui, ó, 78%, tá? Então, olhando aqui no gráfico do Gold, ó, o Gold, né, junto com o dólar, tá? Nós temos essa configuração aqui. Então a gente tem essa movimentação aqui, ó, uma pequena alta no gráfico do Gold, tá? Olhando lá no nosso MetaTrader, a gente consegue ver também um movimento que ele fez na sexta-feira, bem bonito, né? O que pode sinalizar um movimento interessante. Vamos olhar. Bom, galera, semana passada então eu tinha comentado, né, sobre esse triângulo aqui, sobre essa região de suporte, né, da linha de tendência de alta. Ele não veio buscar essa linha de tendência de alta, né, e a partir desse triângulo aqui ele já rompeu, tá? Projeção, vamos lá para as projeções desse triângulo aqui. Caso você queira projetar um alvo para cima, ó, caso você queira projetar um alvo para cima a partir do rompimento, tá? Nós temos o nível de alvo nessa região, que é o 50%, e nós temos outro nível de alvo, que é essa região aqui, que é o 100% desse triângulo, né, que ele acumulou, que ele formou aqui, tá bom? Então, para essa semana é possível uma alta do Gold, tá? Para buscar esse primeiro nível e supostamente buscar esse segundo nível aqui. Lembrando que o Gold está subindo, nós teremos o USDJPY em queda, tá? Então vamos ficar de olho nesse gráfico aqui também. Aqui eu posso também traçar, ó, uma linha, que ele já formou aqui uma linha de tendência de alta. Essa aqui eu posso apagar, deixa eu sempre quando eu mexo aqui ela sai fora, tá? Pronto, e aqui essa de baixo eu apago ela, beleza? Tá aqui, ó, tá? Sentiu suporte nessa região, já formou uma linha de tendência de alta aqui,
né, fez um triângulo, rompeu o triângulo e é possível que ele venha buscar esses níveis aqui, tá bom? Vamos deixar então aqui marcado primeiro nível para ele buscar e segundo nível para o Gold vir buscar, tá aqui, certo? Vamos lá para prata então, dar uma olhadinha como está a prata. Bom, aqui na prata nós já temos nítido aqui, ó, que os compradores diminuíram suas posições e os vendedores também acabaram diminuindo suas posições. Vamos dar uma olhada aqui na porcentagem deles, ó. Compradores diminuíram 2% e os vendedores diminuíram 7%. Mas nós temos ainda um viés de alta da prata, né? Ou vamos olhar aqui no gráfico. Ó, no gráfico da prata nós temos ainda, olha só o comportamento do gráfico aqui, ó. Tá? Porque nós temos também o dólar incluindo aqui, né? Esse gráfico da prata, tanto do Gold quanto da prata. E pelo gráfico do COT nós temos a alta, tá aqui, ó. Por mais que os dois tenham diminuído suas posições líquidas, tá? Nós ainda temos uma alta no gráfico do COT aqui da prata. Vamos observar no gráfico lá do MetaTrader. Aí, galera, olha só que maravilha. Olha só. Olha o triângulo que eu formei semana passada, né? Que eu montei aqui esse triângulo. Olha o rompimento que ele fez aqui. Já tinha deixado essa linha aqui, caso ele fizesse rompimento para algum lado. E ele já rompeu. Bom, vamos lá projetar então os alvos. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Projeção desse triângulo aqui. Lembram, né? Que eu fiz, né? Tá aqui, ó. Projeção daqui, ó. Tá? É daqui que eu tô pegando essa projeção. Tá? Ó. Aqui, o primeiro alvo. Vamos deixar uma linha aqui pra gente ver o que pode acontecer. Primeiro alvo aqui, segundo alvo lá em cima. Ah, mas não é longe demais esse alvo? É longinho, né? Mas tudo pode acontecer, né? Se o preço está dizendo isso, né? Se as figuras gráficas estão dizendo isso, né? Quem sou eu para dizer o contrário? É o gráfico que está dizendo, não sou eu, tá? Eu só estou seguindo o que ele está me dizendo, tá? Claro que existe uma manipulação, eu até comentei no grupo. Se eu tivesse o poder de manipular o mercado, eu formaria um gráfico desse jeito aqui, tá? Formaria um gráfico se eu tivesse o poder de manipular, e eu sei que existem pessoas, existem instituições que têm esse poder para manipular o mercado. Com certeza formaria um gráfico bonito desse, um padrão de alta desse aqui, né? Rompimento de um triângulo para fazer todo mundo comprar após o rompimento, para depois eu entrar vendido, né? Vendendo aqui nas posições de compra deles, pegando toda a liquidez de compra da galera que está aqui para depois vender e acabar com tudo, tá? E vender e depois comprar lá embaixo. Ah, eu faria isso, né? Se eu tivesse esse poder. Mas como eu não tenho, então vou me sujeitar em seguir o padrão gráfico. Você também, tá? Faça aí o seu estudo aí e vá a favor do que o gráfico tá te mandando fazer, tá? Mas cuidado com as manipulações que a gente já viu lá pelo gráfico do SDJPY, que existe muita manipulação, não só do gráfico do SDJPY, mas de todos os gráficos, de todo o mercado existe manipulação, tá? Então muita atenção, muito cuidado. Bom, primeiro alvo tá aqui, ó, após o rompimento desse triângulo, tá aqui. Nessa região o preço pode vir buscar esse nível aqui. Após essa região ele pode vir buscar esse nível aqui, tá? Ele rompendo tudo isso aqui, ó, uma região de resistência, ó, uma região forte de resistência. Se nós olharmos mais para o passado, ó, esse outro nível que ele está aqui nem chega numa região de resistência bem relevante, mas é uma região onde o preço trabalhou, né, no passado, tá? E essa região aqui, onde ele tinha deixado esses topos, é uma região interessante de resistência, onde o preço pode vir buscar outra vez, tá? Pode vir trabalhar aqui mais uma vez. Então não é um absurdo, né, projetar o preço até esse nível e até esse nível aqui, porque o preço já veio trabalhar nessa região aqui, tá ok? Não é absurdo, tá? Simplesmente é projeção de um triângulo em rompimento aqui, ó, rompimento de um triângulo, tá? Próximo agora é o petróleo. O petróleo tá bonito também, galera, tá subindo aí, valorizando. Então vamos lá, vamos observar.
Bom, petróleo então tá aqui, ó, compradores, né, se posicionando, comprando cada vez mais o petróleo. Os vendedores já sentiram o cutuco e estão saindo, não querem mais. Enquanto eles saem das suas posições de venda, eles estão comprando ao mesmo tempo, né? Você faria isso, eu faria isso, né? Você está deixando posições de venda e está comprando porque o preço está subindo, o petróleo está valorizando, né, cada vez mais. Então, bota dinheiro na compra, não na venda, né? Seja inteligente, né? Siga a tendência. Vá junto com os players grandes, ok? Deixa eu ver aqui o petróleo, o gráfico do petróleo. Olha aí, posições líquidas aumentando cada vez mais, tá bonito. Olha aqui, ó, nosso gráfico de barras aqui subindo cada vez mais, ficando cada vez mais verde, setas apontadas para cima, tá interessante, muito bonito. Graficamente falando, lá no MetaTrader, vamos observar. Olha só que maravilha, galera. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ó, quem se posiciona no petróleo consegue pegar essa movimentação. Olha aí, ó. Depois dessa correção que ele fez na média de 21 períodos, ó, bem próximo da média de 21 períodos, ele já deu o estouro, ó. Quarta, quinta e sexta-feira ele deu o estouro. Ah, que coisa linda. E o próximo alvo dele tá aqui, ó. O próximo alvo do petróleo tá aqui nessa região. Tem tudo para subir, tá maravilhoso, tá? Com uma força aí de alta muito bonita, tá? Tá show, tá show. Para quem tá investindo nesse ativo aqui, parabéns, né? Vamos que vamos. Vamos lá pro próximo. O próximo agora é o SP500. Esse aqui tá danado. Vamos ver. O SP500, então, olha só, graficamente falando, a gente teve aqui um aumento das posições líquidas, tá? Deles aqui aumentou um pouquinho, tá? Mas não rompeu essa região aqui desses topos que ele tinha deixado aqui, né, das posições líquidas. Ele aumentou, mas não aumentou para romper, não teve tantas posições compradoras aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui no SP500, olha só, aqui no gráfico dele, tá? Ó, teve um aumentinho aqui das posições líquidas, tá? Subiram um pouquinho os compradores. Os vendedores, não consigo ver aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, vendedores não teve uma movimentação relevante, 0%, e os compradores aumentaram 1% só, um volumezinho de 1%, tá? Ainda temos aqui um viés de alta de 57%, mas tá no vermelho, tá? Tá no vermelho. Vamos observar lá no gráfico o comportamento do SP500. Pô, galera, aqui no SP500, né, no gráfico diário, então ele fez aqui uma queda, ele teve um retorno, né, para fazer uma correção, já deu um candle de força aqui na quinta-feira. Na sexta-feira, então, ele já entrou numa queda, né, fechou um candle negativo, tá, mas ainda não neutralizou o candle da quinta-feira, tá, que foi um candle bem forte de alta, tá. Mas aqui no gráfico de 4 horas, vamos ver aqui o que está configurado. Ó, aqui nesse topo que ele deixou aqui um topo duplo, tentou romper, mas já voltou com força, tá? O que me deixou até pensativo, né, se aquela análise que a gente vem fazendo no grupo realmente vai acontecer, tá? Porque quando entrou nessa queda, quando ele começou a fazer esses candles com força aqui e fazer essa movimentação, eu já logo pensei, pronto, né? Começou então o estouro da bolha, né? Depois de toda essa alta aqui, o Trump já fechou um ano, né? Foi no dia 7, se eu não me engano, no dia 4 de novembro, dia 6, eu acho, que ele já fechou um ano lá na presidência, e o SP500 vem subindo sem parar, e logo nesses dias, né, tem esse comportamento aqui do SP500 caindo, nós temos também Nasdaq caindo, nós temos que mais? Dow Jones caindo, até o índice do Brasil também, tudo caindo, tudo despencando, as ações em muitas ADRs também brasileiras em queda. Então, cara, eu pensei assim, pô, vai acabar o mundo agora, agora sim, rumores de guerra, os Estados Unidos mandando 3 porta-aviões lá para a península da Coreia do Norte, península do Japão, sei lá para onde é que eles vão, né? E o Kim Jong-un lá também dizendo que é uma afronta contra ele e uma guerra nuclear está prevista, é inevitável. Então, o índice também do Japão lá, o JP225, né, o Nikkei, também em queda. Então, cara, que isso, todos os índices apontando para baixo,
né? E aí então ele teve, né, na quinta-feira essa alta, né? E na sexta ele já começou uma queda. Aqui, ó. Esse topo que ele deixou aqui já é um topo mais baixo, tá? Do que esse aqui. A gente pode ter o início de uma característica de baixa, de um pivô de baixa, tá? Ó, não podemos descartar essa hipótese, porque é o gráfico que está nos mostrando, tá? Ele já rompeu, ó, não respeitou 61,8%, mas tentou fazer um topo duplo, tá? Fez um topo mais baixo, tá? Um topo mais baixo, tá? Mas se ele começa a cair aqui, já é um pivô de baixa, tá? Nessa região. Aqui é bem próximo do nível de 78,2, se não me engano, né? Que tem no Fibonacci. Eu acho que é esse nível mesmo, tá? Então ele pode começar uma queda aqui, devagarzinho, vai indo. Se bem que para cair, cai de elevador. Para subir, sobe de escada, mas para cair, cai de elevador. Olha aqui, ó. Olha quantos candles ele fez para subir. Para cair, quantos candles? Um candle já devorou tudo isso aqui. Para subir, sobe de escada, mas para cair, em 2 candles já devorou um monte. Aqui também, ó, 2 candles já engoliu tudo. Ó, aqui 3 candles, queda. Aqui 4, 5 candles, né? Engoliu toda essa região aqui. E olha aqui, também, né? Para uma queda aqui não demora muito não, tá? Não demora muito. Em 3 candles, 4 candles, já tá aqui embaixo de novo, tá? Então fica de olho no SP500 caso o preço comece a cair nessa região. Olha aqui em gráfico de 1 hora. Olha aqui como é que ele tá. Olha a característica dele aqui no gráfico de 1 hora, ele caindo. Olha a queda dele aqui, tá? Fez essa queda, agora ele já tentou subir de novo, tá? Já engolfou para uma alta e já veio caindo de novo. Então tá terrível. Olha o MACD cruzado para baixo, tá? Tá bem complicado de você trabalhar em compra com ele nessa característica. Venda também, tá um pouco indeciso, porque num gráfico maior ele tá numa alta sem parar, né? Bom, o meu interesse há um tempo atrás era pegar uma correção dele, né? Esperar que ele corrigisse até as médias, né? Próximo dessa região aqui, para entrar comprado, né? Até porque ele não para de subir, né? Mas agora com esses rumores de guerra e tudo mais, o estudo que a gente vem fazendo aí, né, dessa possível bolha que pode estourar da SP500 e injeção de dinheiro do Banco Central e tudo mais, né, e um monte de coisa acontecendo na economia dos Estados Unidos, Japão e rumores de guerra, é possível pegar uma tendência de baixa nessa região aqui no começo e vai embora, deixa cair, né? Deixa cair. Tem um monte de gente de olho na queda desses índices. Inclusive, se você for olhar aqui, ó, deixa eu voltar lá no Nasdaq para olhar, conversar com vocês uma coisa. Olha aqui, ó, Nasdaq, ó. Geralmente eu não olho esse gráfico aqui, eu não comento sobre ele porque ele é bem confuso, tá? O gráfico não me diz nada, eu não vejo nada no gráfico, tá? Porque lá no gráfico do MetaTrader, né, do índice que a gente vê, ele não para de subir, só sobe. E o corte já diz outra coisa que não tem nada a ver. Bom, ó, aqui ele já vinha dizendo queda dos compradores, ó, diminuição dos compradores, também diminuição dos vendedores, tá? Que foram aí 1, 2, 3, 4 semanas aí, né, diminuição de compradores e vendedores. Enquanto isso, lá no gráfico do Nasdaq, a gente só via alta, e ainda vemos alta e alta e alta. Bom, olhando aqui, ó, percebam que há várias semanas, olha aqui, ó, as posições líquidas dos players vem diminuindo cada vez mais. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o gráfico, né, do Nasdaq só sobe e as posições líquidas, né, da galera está diminuindo. Olha quanto era aqui, 114.523, ó, o topo que ele deixou, o último registro que a gente tem aqui, tá? E olha quanto está agora, 27.589. Então tem alguma coisa aqui, algo suspeito, tá? Que se a gente começar a pensar, né, a gente pode até ter uma ideia por que os players estão deixando as suas posições. Teve um aumento agora das posições dele, teve um pequeno aumento aí, né, de compradores e vendedores, mas deixa eu ver aqui,
aqui embaixo, ó. Quem aumentou mais as suas posições líquidas foram os vendedores, ó. Os vendedores. Compradores aumentaram suas posições para tentar investir, de repente, para seguir a tendência, mas olha os vendedores, 14% no Nasdaq, tá? Então lá no gráfico a gente consegue ver também a mesma situação do SP500, né? Essa característica aqui, né, de baixa, né? Todos eles estão numa grande tendência de alta, uma forte tendência de alta, e é possível uma correção, tá? Então esse sinal aqui, ó, Nasdaq, Dow Jones, tudo mais, sinaliza aí que pode haver uma correção, né? Nós estamos no final do ano também, né? Tem todo esse detalhe, o pessoal quer botar dinheiro no bolso, ficou um ano investindo, né? Nas empresas, né? Ficou um ano botando dinheiro lá, né? Pegou lá a entrada do Trump, quando o Trump começou no governo, né? Botou dinheiro para investir, não é verdade? Apostando na alta, e agora fecha um ano, eles vão botar dinheiro no bolso, né? E é possível, né, que com essa diminuição das posições aqui dos comerciantes, do Nasdaq, o SP500, né, Dow Jones e Nikkei também, é possível, né, que o gráfico comece a dar uma diminuída, tá ok? Ainda mais final de ano, tá? Então é isso aí, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para analisar lá. Não tem mais nada. Então vamos ficando por aqui, tá? Deixo aqui um bom final de semana para todos vocês aí. Para você que não participa dos grupos ainda, tem os links, estão na descrição do vídeo. Você pode participar, tá? Muito interessante você estar junto aí com uma galera que participa, que troca ideia, né? Que faz comentários, né? A gente passa alertas, a gente não passa sinais de trades, tá? Nosso grupo não é grupo de sinais de compra, de venda e vai até tal valor, e não é isso aí. É um grupo para a gente trocar ideia, para a gente conversar, tá? Para trocar experiências aí, para ver qual é a direção do preço do gráfico, né? Para que lado é melhor se é melhor vender, se é melhor comprar, e trocar indicadores, né? E grupo de estudo, tá? É um grupo de estudo para trocar ideia. Tem uma galera legal aí, tanto no WhatsApp quanto no Telegram e também no Facebook, tá? E a gente tá lá todos os dias trocando ideia, tá ok? Também tem os links de 2 sites que vão estar na descrição do vídeo. Você pode navegar nos sites lá e procurar, que vai ter ferramentas, tá? Você entra lá e procure nos links lá. Também tem TV ao vivo no site, você pode olhar notícias lá muito interessantes dos sites que eu coloquei também lá, né? Tem calendário econômico, tem algumas ferramentas de sentimento de mercado, tem essa planilha do relatório COT também que vai estar disponível lá, tudo de graça, tá, galera? Tudo de graça. Então aí, ó, tá? Você que tá aí, que tá querendo aprender, você que já tem conhecimento, mas quer buscar algo diferente também, quer participar do grupo, quer dar uma ajuda, né? Não quer ficar tão solitário, então vem participar conosco aí, tá ok? O convite está feito, tá? Um abraço para todo mundo aí, bom final de semana e bons trades. Até mais, tchau!